E aí, meu terceiro ano, bom dia. Voltei. Assim, não voltei 100%, né? Mas voltei. E nessa volta, vamos dar continuidade na aula, tá? A gente tava falando de química verde, química sustentável. A gente vai hoje falar um pouquinho sobre reações orgânicas, tá? Reações orgânicas é tranquilo, é massa. Não se preocupem. Reações orgânicas não caem no Enem, então fiquem tranquilíssimos, tá? A partir de agosto, química vai ser só revisão. É aquele momento que vocês terem os déficits de vocês, tá? E como vocês já devem estar sabendo, em breve a gente vai estar se encontrando pessoalmente novamente. E eu acho isso massa. Fora que as aulas de vocês estão sendo... Tá passando por um upgrade, vocês vão curtir pra caramba. Não vou mais fazer aulas pelo meu celular, vou até sentir saudade dele. Tá? Mas se divirtam, prestem atenção, qualquer coisa, falem comigo, tá? Pessoal, vamos falar agora de reações orgânicas, né? Eu vou dividir ela aqui em etapas para facilitar, fica mais prático. A gente faz vídeos curtos e mais interessantes. Então, as reações orgânicas, elas são difíceis de acontecer, até porque não são tão eletronegativas como a gente espera essas reações. Então, nós temos a chamada ligação simples, dupla e tripla. O alvo principal das reações é as ligações duplas e triplas, ou seja, o alvo seriam as ligações π, porque são ligações mais fáceis de atacar. E essas ligações π, uma ligação π permite a entradazinha aí, a adição de dois átomos na estrutura orgânica. As ligações sigmas, elas são mais difíceis de quebrar. Já as ligações duplas e triplas, a gente tem ligações mais fáceis de ser atacada. Então, na hidrogenação, o que é uma reação de adição? Ela tem um mecanismo, de um modo geral, que a gente fala aqui. Então, ela geralmente tem uma ligação dupla. Essa ligação ela vai ser quebrada nas reações de adição. Eu vou colocar a substância AB dentro da molécula e essa substância ela vai aí estar inserida dentro da molécula. Então eu adicionei a substância. Esse é o mecanismo, né? Vou ter uma molécula que vai atacar a ligação dupla e vai colocar lá. Então, como seriam os tipos de reações de adição? Então a gente pode fazer isso através de um hidrogênio, uma hidrogenação, que é você adicionar quem na molécula? Hidrogênio. A gente pode halogenar, que é você colocar quem? Halogênio. Então a gente coloca aí o cloro, o bromo e o iodo. O flúor não entra porque é muito eletronegativo. Hidrohalogenação é a gente colocar ácidos inorgânicos de haletos, né, no caso de halogênios, que seria ácido clorídrico, bromídrico e iodrídrico. E a hidratação, que seria a gente adicionar na molécula quem? Água. Então eu vou falar de uma por etapa, vou dividir aulas em etapas. Então primeiro a gente vai falar da chamada hidrogenação. Então, a hidrogenação é você adicionar o hidrogênio e a gente vai fazer aqui algumas estruturas e algumas comparações básicas. Então, a primeira coisa que a gente trabalha aí é quando a gente faz isso aí nos alcenos. Aí você diz, como assim num alceno, né? Um alceno, ele tem uma dupla ligação. Então, eu vou dar aqui um exemplo, CH2, ó. CH2. Vou colocar hidrogênio na molécula. O que a gente faz? Vai atacar aqui, vai quebrar uma ligação π. Um hidrogênio vai vir para um carbono, o outro hidrogênio vai vir para o outro carbono. Como eu tenho aqui, ó, dois hidrogênios e dois hidrogênios, vai ficar CH3, CH3. Porque antes eu tinha dois, mas aí rompeu a ligação, essa valência foi preenchida com o hidrogênio. Então eu produzi aí quem? Um alcano. Então, esse mecanismo, a hidrogenação de um alceno vai produzir quem? Um alcano. Se você pegar aí um alcino, nos alcinos eles têm uma característica, vão ter uma ligação o quê? Tripla. Então eu vou ter aqui, ó, uma tripla ligação. Então eu posso fazer aqui de duas etapas. Eu posso fazer de uma maneira parcial. Aí você diz, o que seria parcial? Eu tenho dois átomos de hidrogênio, então eu só vou quebrar aí, na verdade, só vou conseguir quebrar uma ligação π.
Então vai entrar um hidrogênio em casa, ó, eu vou fazer quem aí? Em cada carboninho entra um hidrogênio, eu vou formar um alceno. Mas eu posso fazer ela, que a gente chama de adição total. Então eu vou só modificar. Na total, o que a gente faz? Geralmente a gente pega isso, ó, aumenta a quantidade de hidrogênio. Aí 4, aí sim eu vou ter uma ruptura total. Aí aqui sim eu vou ter a formação, nesse caso aqui, de um alcano. Então eu posso quebrar a ligação todas, eu posso quebrar apenas uma parte. Então nos alcinos eu tenho uma total e tenho uma parcial. Outra coisa que a gente estuda também é nos chamados alcadienos, que nesse caso a gente chama de alcadieno conjugado. Então eles teriam aí duas ligações aí, nesse caso dupla, ó, CH2, CH, tracinho, CH, dupla, CH2. Então se eu colocar hidrogênio suficiente, eu vou ter uma ruptura total, ó. Tá vendo, ó? Eu posso ter o rompimento de todos, então aí eu vou formar um alcanozinho, porque vai entrar um hidrogêniozinho em cada dupla. Vou fazer aí, ó, um alcano. Pode olhar, entrou aqui 2 hidrogênios, mais 2 aqui, porque são 4. Mas se eu não tiver hidrogênio suficiente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui a chamada quebra parcial, ou seja, a adição parcial. Então eu vou atacar aqui as duplas, mas da seguinte maneira. Eu posso formar o que a gente chama de composto 1,2 e posso formar o composto 1,4. No composto 1,2, o hidrogênio vai entrar aqui, ó. Entra um hidrogênio aqui e outro aqui, no carbono 1 e no carbono 2. E não mexe nessa outra estrutura, então vai ficar CH3, CH2, aí vem aqui, ó, tá, CH2. Esse é o composto que é formado em menor quantidade. Então os reatores mostraram que isso acontece com menor frequência. Já o composto 1,4, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o hidrogênio ele vai entrar agora no carbono 1 e no carbono 4. E aqui vai ter a formação de uma dupla ligação. Então vai ficar assim, ó, CH3, CH, tracinho aqui, ó, CH, CH3. Houve a entrada no carbono 1 e houve a entrada no carbono 4. Esse daqui acontece em maior quantidade. Então isso é muito comum aí para esse tipo de mecanismo. Outra coisa que acontece, né, você teria que ter a ligação dupla, pode acontecer algumas coisinhas o que a gente chama nos ciclanos. Os ciclanos, eles são bem estáveis, mas o que acontece? Com 2 carbonos e até 4 carboninhos, a gente consegue fazer a adição. CH2, 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 CH2. Eu tenho aqui, ó, tanto o ciclo propano como o ciclo butano. O que vai acontecer? Eu tenho como quebrar essa ligação, porque a angulação aqui permite, né, mesmo com dificuldade, basta trabalhar uma alta temperatura, eu consigo quebrar isso aí e fazer isso aqui, ó, fazer um alcano. Acima de 4 carbonos, praticamente isso não ocorre, mas ó, com 3 e com 4 carbonos eu consigo quebrar e fazer uma adição e transformar isso daí em alcano. Então, na hidrogenação, a gente adiciona quem é hidrogênio. A gente pode adicionar no alceno, aí é uma quebra total, né? No alcínio eu posso parcialmente ou total, vai depender muito da quantidade de hidrogênio. Alcadieno conjugado, eu posso quebrar todos, fazendo um alcano, basta ter hidrogênio suficiente. Quando for uma parcial, eu posso quebrar no composto 1,2 ou no 1,4. Então 1,4 são os que têm maior quantidade. E os ciclanos seria uma observação interessante. Eu posso ter esse mecanismo, né? Posso ter um rompimento tanto com 3 como com 4 carboninhos, ok? Então eu fragmentei a aula, eu falei da hidrogenação, agora eu vou falar da halogenação. Até a próxima. E sabe por quê? Sabe por quê? Joga em cima e vem. Do nada eu apareço na balada. Apareço na balada porque eu amo a cachorro.
tchê, do nada eu apareço. Olha, eu tô com 2 telefones, olha. Ai, 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 porque eu amo a cachorro. Olha a pressão, joga na Roma. Pessoal, na halogenação, né, continuando aqui a sequência de reações, a gente tem o mesmo mecanismo. A gente pode trabalhar aí os alcenos, que ele tem uma característica, né? O alceno seria uma ligação dupla. Então a gente pode colocar aqui como exemplo CH2, ó. CH2. Vou colocar aqui com o bromo. Os átomos são iguais, não tem muito segredo, né? Vai ter um rompimentozinho aqui na dupla. E eu vou colocar um bromo em cada. Então vai ficar, ó, CH2, CH2, um átomozinho de bromo aqui, outro átomozinho de bromo aqui. Então o que que a gente geralmente forma? A gente forma aletos. Então vamos colocar sempre, produzir sempre um aletos. Quando você pega o alcino, a gente vai trabalhar o mesmo raciocíniozinho aí. Só que no alcino aqui, o que que a gente tem no alcino? Uma ligação tripla. Então essa ligação tripla, ela pode acontecer nos procedimentos. Eu posso ter uma quebra parcial, que é o que a gente chama. Por que é parcial? Porque eu tenho apenas 2 átomos, então eu não vou quebrar a tripla toda, eu vou quebrar apenas uma parte. Então vai ficar assim, ó, CH dupla, CH, e aqui vai entrar os átomozinhos de cloro. Então eu vou formar um aleto insaturado. Mas eu posso ter o mesmo procedimento com, por exemplo, átomos suficientes para romper todas as triplas, que aqui a gente seria uma adição total. Então ficaria CH, CH, aqui um cloro, aqui também um cloro e aqui outro cloro. Então a gente teria essa ruptura. Se você for pegar os chamados alcadienos, a gente vai ter o mesmo raciocíniozinho aí do alcadieno conjugado. Aí você diz por quê? Porque a gente tem, ó, CH2, CH, por exemplo, tracinho CH, dupla, CH2. Se eu colocar, por exemplo, bromo suficiente, eu tenho elementos suficientes aqui para trabalhar. Então, se eu tenho todos os átomos, eu vou ter um rompimento de todas as duplas. Ó. Dobra aqui, quebra aqui também. E eu vou ter 4 átomos para colocar. Então, eu vou formar aí, ó, CH2, aqui BR, CHBR, tracinho CHBR, tracinho CH2BR. Então, eu formei também um aleto, só que eu quebrei todas as ligações. Mas eu posso ter aquele mesmo sisteminha do composto 1,2 quando é parcial. Então, se você pegar aqui, vou vir aqui na sequência. Eu só separar aqui para a gente fazer ele aqui na sequência. Se você pegar, por exemplo, o mesmo CH2, dupla, CH, tracinho CH, dupla, CH2, e reagir ele, por exemplo, só com um bromo, eu vou ter 2 possibilidades. Eu posso romper na posição 1,2 e posso romper na posição 1,4. Então eu vou ter 2 situações. Em menor quantidade na posição 1,2, vai ficar assim, CH2BR, tracinho CHBR, tracinho CH2. E posso ter o que a gente chama de posição 1,4, que é o que tem maior quantidade, né? Ele tiraria essa dupla ligação primeira e essa última aqui, fazendo uma dupla entre os carbonos centrais. CH2BR. Essa substância, ela tem sempre em maior quantidade. Então, ela é a majoritária. Então, essa é o que mais acontece. Igualzinho no hidrogênio, isso não muda muito, né? Menos uma exceção. Outra coisa que é novidade aqui, na halogenação, é o chamado anel aromático. Porque o anel aromático ele tem uma característica, né? Aquele anelzinho benzênico, ele tem como atacar, nós temos como atacar aqui aquelas ligaçõezinhas que ficam periféricas, não é isso?
Então ele tem 3 insaturações, eu tenho os hidrogêniozinhos aqui. Então ele permite aí uma adição. Então a gente pode atacar aqui, ou essa dupla, ou essazinha aqui. Então a gente pode fazer alguns mecanismos de reação. Então eu posso muito bem acrescentar aí alguma substânciazinha. Vou dar um exemplozinho nisso aqui. Se a gente pegar esse anel aromático, por exemplo, e reagir com 3Cl2, ó. Quantos cloros eu vou ter aí? 6. Então eu posso colocar um cloro. Vou romper as ligações e eu posso colocar um cloro em cada um, ó. Entra um cloro aí em cada. É permitido fazer isso, né? Catalisador específico, vai, acabou. Outra coisa que pode acontecer no anel aromático, às vezes, é isso aqui, ó. Você tem um anel aromático, por exemplo, e tem aqui, às vezes, uma cadeia externa. Por exemplo, BR2. Como seria esse mecanismo? Aí você pensa que o bromo ele vai atacar aqui o anel aromático. Não, ele vai atacar a ligação que está mais exposta. Então esse daí faria esse compostozinho aqui, ó. O anel aromático vem para cá. CH, tracinho, CH2. Entra aqui um bromo e o outro bromo entra aqui onde foi feito as duas valênciazinhas livres dessa quebra. Porque toda vez que tem a ruptura da insaturação, você vai ter essas duas valênciazinhas livres, ok? Então a halogenação, ela tem essa particularidade, seria essa novidade no anel aromático, porque ele é mais eletronegativo, ele consegue vencer essa barreira, o hidrogênio não consegue, mas a gente teria praticamente o mesmo mecanismo, ok, pessoal? Então cuidado aí na halogenação.